são 8h33, né? Tá chegando bastante gente aí, acho que é porque eu coloquei no grupo de voluntários, do outro. E assim, então, posso começar, professor? Então, meu nome é Gislene, sou auxiliar do professor Márcio. Eu vou pedir para vocês desligarem o som de vocês, para poder não interferir na reunião da Daniele. E hoje a gente vai trouxe a Daniela, que é contadora profissional, né, e ela vai falar um pouco dela. Daniela, pode falar só um instante. Quem quiser fazer perguntas, faça no chat, que eu vou gravando aqui, anotando aqui, tá? E eu vou sair aqui um pouco de língua. Fique à vontade, vamos começar. Tá certo, obrigada. Gente, queria dar bom dia primeiro a todos, né? Quando eu entrei já falei, mas está entrando mais gente, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, assim, dentro do possível, né? Que a gente possa aproveitar essa manhã para aprender um pouco mais sobre contabilidade gerencial. Como a Gislene falou, eu sou contadora, sou formada pelo UFMG, sou mestre também em finanças e faço doutorado em finanças aqui na UFMG também. Aqui não, né? No caso, na UFMG. Mas sou especialista também, tenho uma especialização em gestão pública, e eu trabalho na contabilidade mesmo hoje. E eu trabalho realmente com contabilidade gerencial, então eu fico muito, assim, tranquila e satisfeita também em falar sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto, é um tema que eu trabalho, e que eu vejo a importância na contabilidade. Muitas vezes, assim, as empresas, elas não têm, acabam não tendo consciência, ou assim, saber mesmo, elas não sabem que essa contabilidade existe. Normalmente a gente tem aquela ideia de que o contador é aquele contador para o fisco, né? Aquela pessoa que faz a contabilidade dos impostos, né? Para atender o fisco, para pagar imposto. E, na verdade, a contabilidade, ela tem um outro lado, né? Que é para tomada de decisão. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou contadora, como eu falei para vocês, e trabalho exatamente nessa área, com fornecimento de informações, né? Trabalhando com dados para que os gestores possam tomar decisões. E muitas vezes a gente vê nos dados que os próprios dados, eles falam por si. Então, às vezes, a gente fica em dúvida como tomar uma decisão, se eu devo tomar tal decisão ou outra, e aí, na verdade, quando você analisa os dados, a resposta já está lá. Tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação. Eu quero pedir, primeiramente, assim, a participação de vocês para falar o tipo de negócio que vocês têm ou que vocês gostariam de ter. Porque aí eu vou apresentar os exemplos já com base nos negócios que vocês trabalham, né? Então, por exemplo, se você está querendo abrir, por exemplo, assim, um bazar, eu quero abrir um bazar, ou eu quero abrir uma lanchonete que vende hambúrguer pelos aplicativos. Então, aí você já me fala aqui no chat, eu já vou anotar. E aí, à medida que eu for trabalhando o tema, eu vou citando exemplos desses tipos de negócio. E eu tenho aqui uma apresentação de slides, e aí eu vou passar essa apresentação, e depois eu vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar também uma planilha, que eu vou trabalhar nessa planilha sobre o custo da hora, né, o custo da hora que vocês trabalham. Então, isso é muito importante. A depender do tipo de negócio que vocês trabalham, né, se é uma prestação de serviço ou uma manufatura, isso vai ter muita influência no tipo de custo que você vai ter. Então, por isso que eu estou perguntando o tipo de negócio, porque isso tem influência, tá? Estou vendo aqui os comentários. Trabalho com roupas para a mesa posta. Rosilane, eu inclusive nem assim conheço muito desse tipo de negócio, mas muito interessante, viu? Depois eu vou procurar saber, vou anotando aqui. Roupas para a mesa posta, então. São toalhas de mesa. Cláudia, né? Aham. Então, temos sala de estética. Você precisa dos 3 exemplos? Não, quem quiser mandando, pode mandar aí. Assim, se eu não falar do exemplo que vocês citaram, vocês podem me perguntar, Dani, nesse caso, né, o caso desse tipo de negócio, o que eu deveria ter atenção? Então, aqui, salão de beleza, bar.
Bar e crochê. A Denise está falando que não tem negócio, mas aí, Denise, se você tiver em mente já algum tipo de negócio, pode colocar aí também. Ilustração. Richardson falou de ilustração e design. Eu já trabalhei com design gráfico, Richardson. Foi o meu primeiro emprego. Trabalhei com isso. Eu mexia com Corel, em design. Bem legal. Eu gosto bastante dessa área. Comércio varejista. Consultoria. Então, beleza, a gente já tem muitos exemplos. Quem quiser ir passando outros exemplos, tiver uma ideia aí, se sentir à vontade para falar, depois dizendo, comenta comigo, ou se vocês quiserem também perguntar de um negócio específico, vocês me falam, tá? Eu vou começar agora a apresentação de slide. Vou compartilhar a tela aqui. Denise falou que é servidora. Também sou servidora, viu, Denise? Vamos lá. Então, gente, a partir de agora eu vou passar a não ver mais o chat com tanta frequência, tá? Então, aí, qualquer coisa, Gislene me chama para eu responder. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo apresentar em tela inteira. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Ok. Então, vamos lá. Meu nome é Daniela Oliveira Xavier, estou deixando o meu e-mail aí, que é o meu nome completo, danielaoliveiraxavier@gmail.com. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail também, estou à disposição. Nós vamos falar hoje, então, de contabilidade gerencial, e especificamente sobre contabilidade de custos e análise financeira. A contabilidade de custos, como a gente já imagina, ela vai analisar as despesas e os custos. Existe uma diferenciação entre despesa e custo, eles são conhecidos de forma geral como gastos. Então, a gente vai identificar quais são os gastos das empresas e analisar como isso acontece, qual que é o comportamento desse custo na nossa empresa. Nós vamos falar também sobre a análise financeira, que seria aquela análise de como a nossa empresa ela está se apresentando no momento. Nós temos muitos ativos, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, passivos, qual que é a situação, se a gente está positivo, se a gente está negativo, se com o passar do tempo a gente tem ficado mais deficitário ou com mais lucro. Então, a gente vai analisar isso com a parte da análise financeira. Normalmente, eu sempre começo falando dos contadores. Sempre que a gente fala assim que é contador, sempre alguém pergunta, mas você é contador de histórias, E, na verdade, o contador, de forma geral, ele é um contador de histórias, Porque ele conta, sim, a história da empresa, Ele olha ali para o que aconteceu na empresa e ele consegue falar a situação que essa empresa está, o que aconteceu historicamente, quando foi comprado, como foi comprado, o que foi vendido. Então, com a contabilidade, você consegue ter um histórico da empresa. Então, aí sim, a gente está contando uma história. Esse cartaz que está aí é até de um filme, não sei se vocês conhecem, mas ele é até a história de um filme aqui de BH, de um personagem, é uma história real, aqui de BH. Então, assim, na verdade, o contador é uma piada, mas, na verdade, sim, ele é um contador de histórias. E por que a gente tem que contar essa história? Por que isso é importante? Porque com essas informações do passado, a gente quer não cometer mais erros no futuro. Então, esse é o nosso intuito, que a gente não fique repetindo as mesmas coisas erradas que a gente tem feito. E se a gente consegue identificar boas práticas, que a gente repita essas boas práticas, que a gente melhore e amplie essas boas práticas. Vamos lá, dados e informações. Existe uma pequena diferença entre dados e informação, que o dado é aquela informação bruta. É aquele monte de número, Então, na verdade, por exemplo, essa semana mesmo lá no meu serviço, eu tive uma demanda, eu quero uma informação com representação gráfica. Ou seja, o pessoal enviou para o pessoal um monte de dados, ou seja, um conjunto enorme de números, E aí o pessoal, não, mas eu quero isso tratado,
né? Eu quero olhar para um documento e já ter um espelho do que está acontecendo. Então, isso é informação. Enquanto o dado é aquele tanto de número, por exemplo, você olha lá no seu cartão de crédito, né, um monte de número, débito dia tal, débito dia tal, débito dia tal. Então, aquilo ali é o quê? É um dado. Mas qual que é a informação que sai dali? Se você soma todas aquelas informações, você passa, soma todos aqueles dados, você passa a ter uma informação. Então, você passa a ter uma informação que tem significado. Ah, beleza, eu estou gastando tanto, mas e aí, quanto eu estou recebendo? Então, você já começa a fazer uma análise daí. Bom, eu vou falar também do regime de caixa de competência, que é uma coisa que às vezes a gente esquece de olhar isso, né? Porque o regime de caixa é aquele regime que vai saindo ali do bolso, né? Então, vamos supor que você tivesse um caixa, você precisa pagar, um caixa tipo de supermercado mesmo, você vai pagar uma compra que você fez, você tira o dinheiro vivo e paga, ou pode ser no cartão também, não tem problema, você paga ali na hora. E aí, o que seria esse regime de competência? Seria, um exemplo prático, o cartão de crédito. O cartão de crédito você pode pagar lá na frente, você pode comprar hoje para pagar lá na frente, só que o gasto, ele incorreu nesse momento. Então, o que acontece? Você vai ter um gasto hoje, que você vai pagar só daqui a 30 dias, 60 dias, enfim, quantas vezes você vai dividir. Só que, na verdade, pelo regime de competência, se você for analisar, o seu gasto incorreu hoje. Então, pelo regime de caixa, você só vai pagar em 30, 60 dias. Então, você tem que analisar isso. Eu estou gastando hoje para pagar em 60 dias, 90 dias. Mas esse gasto, ele é de hoje. Então, às vezes, a gente se embola um pouco até no cartão de crédito por conta disso, né? A gente está comprando hoje, se a gente fosse pagar pelo regime de caixa, ele já ia sair desse mês, então você já conseguiria acompanhar ali a situação imediata, vamos dizer assim, da empresa. No caixa saiu tal valor, só que quando você começa a pagar no cartão de crédito, utilizar o cartão de crédito, que seria o regime de competência, né? Seria aí um exemplo. O que acontece? Você tem que ter esse controle. Se você não tiver o controle de onde é essa competência, esse valor que eu estou pagando hoje é referente a abril ou é referente a maio que eu gastei. Então, na verdade, se você for fazer, por exemplo, o que a gente chama na contabilidade de balanço, você teria que analisar esse gasto que você está pagando hoje, se ele comportou lá em abril, por exemplo, se você fez a conta. Então, em abril eu tive uma receita, por exemplo, de 2.000 e tive um gasto de 1.500, só que esse gasto ele foi dividido no cartão. Então, você só vai pagar ele ao longo dos meses, mas pensa, a competência dele foi lá em abril. Então, aí você tem que analisar isso. Os meus gastos, mesmo que eles sejam divididos, você tem que trazer ele para o mês de competência. Isso que a gente chama, que está até no slide, né, é o fato gerador. O fato gerador é o quê? Seria aquela ocasião em que o custo realmente acontece, né, ou o gasto, ou a receita, né? Então, às vezes, você também tem uma receita antecipada, por exemplo, você recebe metade do valor para fazer, né? Deixa eu ver aqui dos exemplos. O salão, eu sei que agora, na época da pandemia, o pessoal comprou voucher para usar depois, né, quando a pandemia acabar, enfim, né, quando reabrir, eu acho que já reabriu, mas e utilizando ao longo do tempo, né, o pessoal fez isso mais no começo da pandemia, então emitiu um voucher que era para usar depois, mas esse documento você recebeu quando ele, né? Então, a receita, ela foi recebida em abril, mas o custo, ele vai ser incorrido, né? A gente vai ter o fato gerador do custo só depois. Então, a gente tem que começar a analisar isso, porque às vezes a gente fica muito analisando só as nossas receitas e despesas do mês. Mas, às vezes, essas receitas e despesas do mês não são realmente do mês. Elas são de outros meses. Uma concepção da contabilidade importante é a gente entender os conceitos de ativo e passivo. O ativo, ele era conhecido antigamente como bens e direitos que geram benefício futuro.
Hoje a gente tem um conceito, ele evoluiu, vamos dizer assim, né? O novo conceito da contabilidade, ele fala que é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e que vai gerar benefício futuro. Então, o ativo, de forma geral, é o quê? É aquele bem que você tem, né? Esse bem, ele pode ser um carro, uma moto, um escritório, pode ser os móveis ali do escritório, pode ser o estoque, né, que você comprou, por exemplo, sobre as roupas para a mesa posta. Se você comprou um linho específico e está estocando esse linho porque ele é muito especial, então esse estoque de material que você comprou, né, para o bar, por exemplo, estoque de cerveja, se você tiver, ou refrigerante, isso tudo faz parte dos bens, né, que são os ativos da empresa. Então a gente tem que começar também a entender quais são esses ativos que a minha empresa tem, ou se você ainda não tem empresa, quais são os ativos que a sua empresa vai precisar ter. E aí isso entra também no plano de negócios, eu vou ter que comprar o quê para fazer, né, para que essa empresa ela comece a funcionar. Eu preciso de uma cadeira, uma mesa, um computador, uma impressora, enfim, isso tudo faz parte aí dos ativos da empresa. O passivo, ele seria aquela ideia das dívidas de forma geral, né? Então, o novo conceito da contabilidade fala que é uma obrigação presente da entidade que deriva de eventos passados e que vai resultar na saída de recursos futuros. Ou seja, em algum momento você vai ter que pagar, né, aquele bem lá que você comprou, que está no ativo. Se você tem se você não comprou ele à vista, se você parcelou, ele vira ali um passivo. Essa dívida que você adquiriu, né, ela vai virar um passivo, ou seja, as coisas que você tem que pagar. E às vezes a gente esquece que dentro do passivo a gente tem o quê? A gente tem fornecedores, né? Às vezes a gente esquece, porque às vezes a gente fica pensando o quê? Naquela dívida ali do cartão de crédito, eu parcelei e tal, alguma coisa assim, um carro, que é uma coisa maior, um apartamento, uma loja, que você comprou, alguma coisa assim maior. Mas tem coisas menores também, né, que seria, no caso aí, por exemplo, fornecedores. Você compra um fornecedor para pagar, né, daqui a 60 dias, alguma coisa assim, ou até mesmo um cartão de crédito, como eu citei para vocês. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem aí falar no chat, tá? Vou falar um pouquinho aqui dos princípios da contabilidade. Os princípios da contabilidade, nós temos mais princípios, mas na verdade eu vou apresentar esses, que eu acho que são os principais para vocês prestarem atenção no dia a dia de vocês. Esses princípios, eles estão abarcados aí na parte teórica da contabilidade. Pois não, professor. Clica aí em ocultar, por favor, aí na sua tela. Sim. Obrigado. Então, o princípio eu vou apresentar alguns, são só 3 que eu vou apresentar, dos princípios da contabilidade, mas que eu acho que são importantes. O primeiro dele é o princípio da continuidade. Esse princípio, ele pressupõe o quê? Que a empresa, ela não nasce para acabar. Você vai criar uma empresa que ela vai durar muito tempo. Então, você não pode tomar decisões pensando assim, amanhã a empresa já vai ter acabado, já não vou estar mais aqui com essa empresa, vou ter criado uma outra empresa. Então, você tem que pensar o quê? Na sustentabilidade dessa empresa. E essa sustentabilidade pode ser mesmo financeira. Né, como nós, assim, contadores, né, a gente pensa sempre nessa parte financeira. Então, você sempre tem que pensar, olha, essa empresa, ela vai continuar operando no futuro. Então, as tomadas de decisões, elas têm que ser levadas em consideração nisso. Um outro princípio da entidade, ele reconhece que o patrimônio da empresa, ele é objeto da empresa, né? Então, o que a gente tem que pensar? Aquela separação, não sei se vocês fazem ou não, aí vocês podem falar aí no chat, eu vejo depois. A instituição com a qual vocês trabalham, né, faz a diferenciação da conta de pessoa física e pessoa jurídica, mesmo que não exista diferenciação entre pessoa física e jurídica, assim, formalmente, existe uma conta separada só para pessoa jurídica? O que acontece? Quando a gente começa a misturar, né, aquela ideia da conta, a conta física, né, da conta da pessoa jurídica, isso aí começa a dar um bolo,
né? Então, assim, a gente tem que entender que o patrimônio de uma entidade, né? Porque a empresa, ela é uma entidade separada, né? E às vezes a gente confunde isso com o trabalho, porque principalmente quando a gente trabalha, a gente, né? Só a gente começa a fazer o quê? A gente mistura o nosso com a entidade da empresa. Esquece que aquela empresa, ela é algo separado, né? Então, é muito importante a gente também entender essa diferenciação de que a entidade, né, ali de uma empresa, ela é separada de você. E a gente até vai trabalhar um pouco mais para frente nisso, que a gente esquece também que nós precisamos ser remunerados ali dentro da empresa. Então, o princípio da identidade da contabilidade, ele vem falar isso, que a firma, ela tem uma autonomia ali patrimonial e isso deve ser separado, né? Existe uma entidade ali que é uma empresa, mesmo que ela ainda não esteja formalizada, né, assim, como CNPJ, alguma coisa do tipo, vocês têm que pensar nessa empresa, nesse negócio, como algo separado. Pode até acontecer no começo, essa conta está um pouco misturada ali, né, o dinheiro misturado, mas vocês têm que começar a tentar reconhecer isso. Separar a empresa, né, do que vocês aí, da vida pessoal, né, dos bens pessoais e tudo mais. E aí, por último, a gente tem aí o princípio da prudência. O princípio da prudência, ele determina que a gente contabilize os passivos sempre pelo maior valor, falei errado. Os passivos pelo maior valor e os ativos pelo menor valor dentro, né, da realidade. O que quer dizer isso? Que às vezes você tem uma dívida e aí você fala assim, eu vou dividir em 4 vezes sem juros, não vou pagar juros, tá tudo tranquilo. Só que aí quando você vai ver, você não consegue dividir não consegue pagar a parcela do cartão e você tem que pagar, sei lá, R$20 de juros todo mês. Você precisou ali em algum mês dividir, ou isso é recorrente, todo mês você precisa estar fazendo essa divisão aí, não consegue pagar a parcela toda do cartão de crédito. Então, esse valor que você tem a mais de juros, esses R$20 ou R$30 que você vai pagar, né, por esses juros que você vai estar parcelando essa fatura do cartão, isso aí também entra nos custos. Então, na verdade, o seu passivo, que você estava considerando que era um valor, na verdade, ele tem um valor um pouquinho maior. Então, a ideia desse princípio é mais ou menos isso, você olhar para o seu ativo e seu passivo e reconhecer ele o mais próximo da realidade, mas sendo prudente, que se for passivo, você conseguir identificar um custo a mais, que você já faça essa migração. Esse passivo tem um custo a mais. No caso do ativo, a gente pode citar, por exemplo, você tem um carro, uma moto, ou até uma bicicleta também. Você tem um bem, e aí você fala, não, eu comprei o carro a, sei lá, 20 mil. Aí você fala, não, o carro eu comprei a 20 mil, ele vale 20 mil. Eu vou registrar ele a 20 mil. Bom, a gente sabe que o carro sofre depreciação ao ano, né, em média 8%. Então, você vai reconhecer esse carro a 20 mil a vida toda, né? Você vai considerar que você tem 20 mil ali a vida toda? Não, porque se você precisar vender ele, você sabe que você não vai vender ele a 20 mil. Ele teve o uso, né? Teve a depreciação pelo uso. Não só pelo uso, mas só de você já retirar o carro da concessionária, você já tem uma depreciação. Então, esse princípio da prudência, ele traz essa ideia. Então, se você tem um ativo também, tanto passivo quanto ativo, se você tem um ativo, você consegue olhar para ele e falar, olha, esse ativo, talvez ele não valha tudo isso que eu estou achando. Porque se em algum momento você precisar, né, se desfazer dele, você vai perceber isso claramente. Na contabilidade, a gente chama esse princípio da prudência, e o ativo, a gente chama essa classificação como ativo a valor presente, né, que seria qual o valor que é praticado no mercado. E esse conceito, ele está, inclusive, muito em voga com a contabilidade internacional. A contabilidade, ela vem passando por uma mudança. Atualmente, a gente tem migrado das normas que eram nacionais para normas internacionais.
e as normas internacionais da contabilidade, elas pregam isso também, que esse custo, né, que essa informação contábil de ativo, de passivo, tudo seja muito próximo da realidade, tá? Ô Gislene, a gente tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou participar a parte de contabilidade de custos agora. A Roselane tem uma pergunta interessante aí, Daniele, que Sim. Tem uma empresa que ainda não está formalizada. Fiz um investimento muito grande e misturei tudo. Hoje não sei como contabilizar. Certo. Então, assim, o primeiro passo, né, desse investimento que você fez, você provavelmente tem um histórico aí, né, que não seja, pode não ser que você tenha nota fiscal, mas na sua conta, de alguma forma, você pagou, né, esse investimento, ou se você não pagou, você está pagando, você tem essa informação da dívida, né, do parcelamento, alguma coisa nesse sentido. Então, qual que é a nossa primeira indicação? Se você não fez isso, historicamente você vai tentar voltar lá atrás, ver de onde que saiu esse dinheiro. A ideia de ativo e passivo o passivo, normalmente, ele retira o dinheiro, né? Você pega o dinheiro de algum lugar, um banco ou a sua conta própria, e aí você transfere esse valor do passivo para o ativo. Então, você vai olhar. Se ficar muito difícil de você retornar, você vai olhar primeiro, quais são os bens que eu tenho? Então, você vai listar lá. Eu tenho uma mesa, uma cadeira, impressora, não sei o que lá. Você vai fazer a listinha do que você tem. Conseguir voltar de onde saiu esse dinheiro. E aí você vai começar a construir, assim, o que a gente chama lá de balanço patrimonial, que seriam os seus ativos e os seus passivos. Então, o primeiro passo, identificar o custo, a gente chama de custo histórico. Esse custo histórico, de onde saiu esse dinheiro e quanto foi esse dinheiro. Você identifica esse custo histórico, mesmo sendo na sua conta pessoal, você precisa ter essa separação, né, essa separação da entidade, que a gente chama. Então, você vai voltar lá na sua conta, mesmo que seja pessoal, de onde saiu, tal mês. Hoje, até pelos aplicativos aí dos bancos, a gente consegue voltar a pegar esse histórico. Né? Então, se você tirou dinheiro do banco, ou se você pegou um empréstimo, né, assim, para fazer um investimento, fica até mais fácil, de certa forma, de você saber pelo menos o valor total que foi, ou pelo menos a maior parte do valor que foi. Então, busca o custo histórico, e aí depois, se isso tem muito tempo já, você começa a avaliar esse valor justo, que a gente chama do valor de mercado. Né? Eu tenho algum bem que sofreu uma depreciação, por exemplo, um bem que a gente sabe que sofre depreciação, e é um valor relativamente alto, é um carro, né, uma moto, ou um caminhãozinho, uma Kombi, não sei, enfim, se você comprou algum bem desse tipo, carro, um automóvel, alguma coisa assim, isso aí provavelmente vai ter, né, um valor considerável aí para você considerar como depreciação. Agora, pode ter também outros tipos de bens que sofrem depreciação, né, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo da massagem, né, você compra ali uma mesa e tal, e essa mesa onde você faz a massagem, uma cadeira, né, de quick massagem, aquilo vai sofrendo depreciação, ele vai ficando ou sujo, sei lá, ele vai desgastando ali a parte, aí você precisa em algum momento trocar. Então, a gente tem na produção, a gente chama de exaustão, não vai ser o caso aqui, mas quando você tem, por exemplo, uma mina, algum lugar que você vai extrair as coisas ali, em algum momento ela vai acabar. Então, você tem que começar a pensar, nesse caso prático aqui, volta lá no histórico, vê de onde saiu esse dinheiro, registra pelo custo histórico, e depois você vai analisar, depois que você já tiver a maior parte disso, você vai analisar ali se tem algum item que está perdendo valor ao longo do tempo, seja por uso ou apenas você ter comprado e ele já vai realmente depreciar, ou até mesmo por exaustão, como eu falei, né? Então, aí, não sei se eu te respondi, eu acredito que sim, mas aí, se você tiver outra dúvida, você pode mandar. Então, assim, gente, uma coisa que eu falo muito, a gente tem que começar do básico, sabe? Porque, às vezes, eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, um balanço, né, um balanço patrimonial, a parte do ativo, aí a gente fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse, né?
Então, assim, às vezes, isso é muito difícil que você está falando. Então, assim, às vezes a gente precisa só dar o primeiro passo, começar do básico, né? O básico é o quê? Acompanhar, você ter consciência do que está acontecendo na empresa, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito... Aí eu vou falar aqui de contabilidade de custo, análise, custo, volume e lucro. Aí você fala, Dani, não tem condição de eu fazer um negócio desse. Muitas empresas, né, estão aí no mercado há muito tempo, não fazem isso. Aí você está querendo que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. Então, assim, uma coisa para você pensar que você precisa dar o primeiro passo. O feito, ele é melhor do que o perfeito. A gente tem que pensar nisso, né? E em custos, isso é muito importante. Então, mais do que você ter tudo certinho, todas as informações redondas, perfeitas, com nota fiscal, com lastro, que a gente chama de lastro, né? Essa nota fiscal para comprovar, um regime lá de competência e tudo isso, tá? Gente, se você não consegue fazer isso, e eu nem digo que você comece fazendo tudo, comece pelo básico, né? O feito, ele é melhor do que o perfeito. Você vai começar... Pois não. Daniele, o Júlio fez uma pergunta interessante aqui, pode passar? Sim, claro. Já tem até a ver com o que você está falando. O Júlio perguntou, tem uma empresa paralisada devido à pandemia. Iniciei um negócio no ramo alimentício, nos moldes familiar e artesanal. O negócio está prosperando, porém lidar com o passivo pessoal anterior tem sido um desafio. Como proceder? Nós vamos falar um pouco disso. Se você já está conseguindo separar, então, o pessoal, né, desse profissional, ótimo. Agora, você está falando, eu tenho um passivo que eu tenho que arcar com ele, e esse passivo, ele é pessoal. Tudo bem, não tem problema. Você pode criar uma empresa, toda empresa, gente, ela tem como objetivo lucro. Mas você pode criar uma empresa com o objetivo de fornecer emprego para certo tipo de pessoas, para pessoas específicas ou um grupo específico. A gente tem padarias na Europa que funcionam, na verdade, o objetivo delas é dar emprego a refugiados. Então, você pode ter uma empresa que ela busca um objetivo específico, dar emprego de certo tipo de pessoa, mas, de toda forma, todas buscam lucro. E aí, o que você vai fazer com esse passivo que você tem? Você vai estipular que na sua empresa vai ter uma parcela ali que ela vai ser destinada, uma parcela do lucro. Você quer ter um lucro em que, eu vou apresentar isso de forma prática, tá? Que você vai conseguir falar, esse valorzinho aqui, ele vai ser destinado à quitação desse empréstimo aqui, que vai ser o que a gente conhece como lucro. Só que no seu caso, você já vai destinar esse lucro para pagar esse valor. Dentro da minha remuneração enquanto empresário, eu quero que exista uma parcela, que aí vai ser o seu prolabore, né, que a gente conhece nas empresas oficialmente como prolabore, que esse prolabore eu vou utilizar ele para poder pagar essa dívida que é minha, mas que eu quero retirar isso do meu empreendimento. Eu quero que o meu empreendimento me dê um lucro para pagar isso. Perfeito. Você vai conseguir, eu vou apresentar isso na prática daqui a pouco, você vai conseguir identificar e falar, olha, eu quero X reais, quanto eu preciso vender, quantas unidades eu preciso vender para que eu consiga ter essa parcela de lucro que vai ser destinada à compensação desse passivo anterior, que era pessoal, né? A questão da separação entre empresa e pessoal não quer dizer que você não vai tirar dinheiro da empresa para pagar o seu pessoal. Não. Existe uma diferença entre o patrimônio, correto, mas você também tem que ser remunerado enquanto empresário. Por quê? Porque você está assumindo risco, né? Quando você está empresariando, criando um empreendimento, quer dizer, você tem um risco ali do negócio. Então, esse risco também precisa ser remunerado. E essa remuneração, ela vem aí através do prolabore, né, ou do lucro da empresa que você vai retirar, né, o prolabore é essa parcela do lucro que vai ser retirada da empresa. Ok? Temos mais perguntas aí, Gislaine? Por enquanto, não. Ok. Então, gente, vamos trabalhar agora a contabilidade de custos, e aí vocês já vão pensando o que vocês conseguem fazer, tá? Não quero nada perfeito, eu quero que vocês comecem a fazer, dentro do que eu falei, o que são os meus ativos, o que são os meus passivos, eu consigo ter essa informação, onde eu vou buscar essa informação, então vocês já vão pensando nisso, isso é muito importante, e é um primeiro passo.
Não precisa ser completamente perfeito, tudo completo, tudo bonitinho, não, mas o que dá para fazer. Se você conseguir fazer um levantamento que misture regime de caixa com regime de competência, Dani, eu não consigo voltar lá no passado para saber que mês que foi aquilo, o que foi. Tudo bem, não tem problema. Começa a fazer, nem que seja dentro do mês. Dentro do mês eu fechei positivo, ótimo. Dentro do ano todo eu estou fechando positivo, ótimo. Aí quando você conseguir passar dessa etapa, você vai para a próxima. Vamos tentar ver agora o regime de competência. Aquele gasto ocorreu naquele mês, então aquela receita daquele mês eu vou confrontar os gastos e receitas do mês. Então, o negócio é esse. Vamos começar devagar, dá para fazer. No primeiro momento a gente pode assustar um pouco, mas assim, dá para fazer. Vamos trabalhar agora com os conceitos de contabilidade de custos, em que a gente tem custos e despesas. Esse é um conceito também que detalha um pouco mais a nossa estrutura de gastos, né, da empresa. Então, aí você vai ter os custos eles estão sempre relacionados à produção. Então, tudo que você gasta para produzir, ele vai entrar aí como custo. Então, vamos ver aqui, olha, dos exemplos. A questão da ilustração e design. No caso da ilustração e design, o que a gente vai ter aí como custo? Se você compra a licença do Adobe, você vai ter, então, aí um custo, porque ele está diretamente relacionado com a produção. Se você tem que comprar um computador específico, né, um Mac, um MacBook, ou um outro computador, né, um Intel, né, com uma configuração um pouco melhor para que você consiga fazer as edições, isso aí é um custo, isso vai entrar em custo. Então, tudo aquilo que está relacionado à produção, você vai estar entrando em custo. Por exemplo, na consultoria. Para você dar uma consultoria, ela é online, então eu preciso, sei lá, de internet, né, eu preciso de um computador, uma câmera boa, enfim, você vai pensar o que você precisa para prestar um serviço que está diretamente relacionado à prestação em si do serviço. Isso aí vai ser o custo. O comércio varejista, por exemplo, a aquisição das mercadorias, né? Isso aí vai entrar em custo, porque você está efetivamente utilizando isso. Esse é o seu serviço, você vai vender alguma coisa. No caso, a produção de hambúrgueres, né, artesanal, você vai comprar lá o pão, a carne, enfim, cebola, essa coisa toda, e isso é o custo do seu negócio. Custo. A gente tem as despesas, elas estão relacionadas à administração. Então, aquele salário que você vai pagar para uma pessoa específica da administração, a questão dos honorários, material de escritório, né, comissão, propaganda e publicidade. Então, isso vai entrar em despesa. Por que essa diferenciação ela é importante? Para você saber se o quanto o seu negócio em si é lucrativo. Porque, às vezes, o que acontece? A gente cria uma empresa e aí a gente vai tirando muito dinheiro para os sócios, né, os donos da empresa, e aí a gente acaba percebendo que a empresa, em algum momento, ela começa a dar prejuízo. Aí você vai olhar, mas você não consegue, às vezes, quando você não sabe dessa diferenciação, você fala assim, tá dando prejuízo, mas de onde que vem o prejuízo? Então, quando você analisa se o prejuízo ele vem dos custos, ou seja, da produção, ou da administração da empresa. Então, muitas vezes, eu mesmo já vi isso na prática algumas vezes, você vê que a empresa está dando prejuízo, mas por quê? Por conta das despesas, e não é por conta do custo, ou seja, a empresa ela foi criada para um objetivo. Dentro do objetivo dela, ela dá um resultado bom. Só que quando você vai olhar as despesas, né, da empresa, o gasto com propaganda, e um gasto com material, ou enfim, a compra de um item que não é relacionado à produção, é isso aí que vai dar o prejuízo para a empresa. Então, o prejuízo, normalmente, ele fica na despesa. Agora, se o seu prejuízo, se você olha para os custos e vê que está dando prejuízo nos custos, aí realmente aí a situação é mais complicada, né? Porque se a produção da sua empresa que você criou não está dando resultado, aí você tem que, talvez você vai ter que rever essa estrutura, né, a precificação e tudo mais. Ainda nesse detalhamento dos custos, a gente tem os custos que são diretos e os custos que são indiretos.
Os que são diretos são aqueles que estão relacionados diretamente ao produto, ou seja, você sabe que para produzir um hambúrguer você precisa de pão, tomate, alface. Então, ali rapidamente você consegue identificar. Você sabe que para prestar um serviço no salão você precisa de um shampoo, né, um shampoo específico. Você precisa de um creme de hidratação, uma máscara de hidratação, né, potente. Você precisa de uma mão de obra, que é alguém que vai fazer a escova. Então, quer dizer, você consegue identificar que aquilo ali é um custo direto, né? Agora, por exemplo, os custos indiretos. Aí a gente tem gastos com energia, né? Você não consegue de cara, por exemplo, identificar quanto uma pessoa gastou de energia para fazer uma massagem, ou quanto uma pessoa, um cliente, gastou de energia ao ser atendido em um bar, ao tomar 4 cervejas no bar, né? Então, isso é um custo indireto. Ele existe? Existe. Você consegue saber que você vai gastar um pouco mais de energia para atender um cliente. Mas quanto é isso? Às vezes você não consegue precificar diretamente. Então, são custos indiretos. A gente tem também os custos, e pode ser despesa também, que sejam fixos ou variáveis. É importante a gente saber isso, porque às vezes a gente consegue fechar um negócio muito grande. Vamos supor assim, uma pessoa viu e quer comprar os materiais para a mesa posta para um hotel. Aí, no caso do hotel, vai ser muito, né? Assim, a produção vai ser, vamos supor que seja um hotel que tenha várias filiais e tal, e você vai ter que ter uma produção muito grande. Aí você vai fazer o orçamento com base no seu custo atual, né? O que você produz, o que você gasta. Só que aí, como o volume ele é muito grande, você vai ver que essa despesa, ou esse gasto, né? Custos e despesas, eles tendem a subir. Então, é importante você ter a consciência de seu custo, ele é fixo, quais são os fixos, quais são os variáveis. Por quê? Às vezes, você não vai conseguir atender a um pedido grande com a estrutura de custos que você tem atualmente. Então, às vezes, para atender um pedido grande de uma rede hoteleira, você vai ter que aumentar as suas despesas fixas, por exemplo. As variáveis, com certeza, elas vão aumentar. Mas, às vezes, por exemplo, você produz lá no quarto da sua casa. Aí, como você vai ter que atender um pedido tão grande, você não vai conseguir fazer mais só você e nem só no custo da sua casa. Né? Na sala, quer dizer, na sala, no quarto, enfim, no seu ateliê. Você não vai conseguir, você vai ter que ampliar o seu ateliê ou vai ter que mudar para um outro lugar. Nesse caso, o seu custo fixo, ele pode subir. Aí eu vou ter que alugar uma sala, nem que seja por 3 meses, para juntar umas 3 pessoas para conseguir fazer essa produção. Então, aquele orçamento que você fez lá atrás, considerando a sua estrutura de custos, na verdade, você vai ter que repensar ela. Por quê? O seu custo fixo pode aumentar, tá? Então, aí, qual que é a ideia? É que, novamente, que você saiba reconhecer, não precisa, né, detalhar dessa forma, mas que você saiba reconhecer quais são seus custos fixos, quais as despesas são fixas, né, e aí, e qual a sua capacidade de produção, né, porque isso, eu também já lidei com isso, assim, na prática, no dia a dia, o pessoal querendo aumentar a produção, e fazendo um orçamento considerando a produção atual, sendo que o pessoal queria triplicar a produção. Eu falei, gente, não vai acontecer dessa forma. Quando vocês forem ver lá na frente, vocês vão ver que a estrutura de custos, ela vai aumentar, a estrutura fixa. E aí, aquele orçamento que você fez, ele já não vai valer mais. Na verdade, pode ser que você incorra em prejuízo. Então, tenha essa consciência de que existem despesas que são fixas até uma capacidade de produção específica. Depois daquela capacidade de produção, ela não é fixa mais. Então, ela é fixa, até esse valor eu posso cobrar aqui, beleza. Mas se vier um volume muito maior, como é que eu vou fazer? O que vai entrar mais? Ou pode ser que não entre nada a mais também. Se tiverem dúvida, gente, pode mandar aí no chat, tá? Uma diferenciação que a gente faz muito na pesquisa, aí eu já estou falando mais assim da pesquisa de administração, de finanças, é que existe uma separação entre manufatura e prestação de serviço. Então, assim, se você trabalha, por isso que eu perguntei no começo qual tipo de empreendimento que vocês trabalham. Se você trabalha, no caso aí, por exemplo, com
venda de imóveis, e você trabalha, né, com a produção de hambúrguer, sua estrutura de custos, ela vai ser totalmente diferente, né? A gente vai ter aí a diferenciação entre manufatura e prestação de serviço. Dentro dos exemplos aqui, ó, prestação de serviço, consultoria, salão de estética, ilustração e design, acho que é isso, dentro da prestação de serviço. Dentro de manufatura, aí o comércio varejista, o bar, a roupa para mesa posta, os lanches. Então, assim, é isso, lanches. Então, isso seria a manufatura. O que é aquela ideia de manufatura? É uma palavra que remete a gente a uma coisa mais antiga, assim, né? Mas é utilizado na contabilidade. Que a manufatura é aquela produção, né? Que você tem a produção de alguma coisa. Você, né, faz ali algum insumo, né, e transforma ele para fazer para vender algum produto. Então, a gente tem que pensar no nosso tipo de serviço. Não é pensar no nosso tipo de empreendimento. Não é pensar assim, fulano tem uma consultoria e aí ele gasta, né, ele sabe que o custo dele se comporta dessa forma. Então, o meu também vai se comportar dessa forma. Não. Se o seu for uma manufatura, provavelmente a estrutura de custos ela tem que ser um pouco diferente. Essa diferenciação ela é legal porque a gente sabe que, no caso de prestação de serviço, os principais custos ficam com a mão de obra. Então, se você já consegue encaixar o seu tipo de negócio aqui na manufatura, na prestação de serviço, você já consegue ver mais ou menos o que vai pesar mais para você, o que você tem que prestar mais atenção. No caso da prestação de serviços, é a mão de obra e as questões com logística, transporte, frete. Por quê? Você está normalmente lidando com pessoas, né? E aí, a mão de obra é a pessoa que vai realmente prestar o serviço, né? Quem vai fazer a consultoria, né? Enfim. Agora, a logística também envolve se o seu tipo de serviço, você tem que ir até o cliente, você tem que levar o cliente em algum lugar, no caso da venda de imóveis, por exemplo. Você tem que levar alguém em algum lugar, e aí isso, né, acaba incorrendo em algum custo de transporte, ou compra de carro, eu tenho que comprar um carro melhor porque eu tenho que levar a pessoa, tem a gasolina, a manutenção, enfim, né, tudo que envolve isso aí. Agora, no caso da manufatura, a mão de obra também é importante, mas ela não fica sozinha, né? Ela não é assim totalmente separada. A gente tem também a compra de insumos, né? Então, para você, quando você trabalha aí numa manufatura, você tem essa questão dos insumos, né? Eu vou comprar, né, enfim, igual o caso que a gente falou do bar, cerveja, sei lá, mandioca, a carne para fazer que vai servir, ou a cerveja em si, né? Então, essa compra de insumos, ela também é importante no caso da manufatura. Então, dentro da sua estrutura, você tem que prestar atenção nisso também. Se tiver dúvida, gente, a gente tem o comércio, né? Que o comércio, acho que ele poderia até ser eu não sei se existe essa separação teórica, mas eu acredito que ela deve existir. De que o comércio, ele também é separado da manufatura e da produção, né? Porque ele compra ali ele está mais focado na distribuição, né, dos produtos. Quer dizer, a gente tem comércio também que não sei se é o caso aqui desse comércio varejista, do exemplo de um dos alunos, mas que produz também, né? Eu já conheci uma fábrica, os donos de uma fábrica de calça jeans, que eles eram dono da fábrica e dono também das lojas que comercializavam, né? Então, acaba que tem os dois. Tem o comércio, mas também tem a manufatura. Se for um comércio, aí eu acho que poderia ser um pouco separado, mas que vai só vender. Assim, ele vai comprar de um lugar tipo supermercado. Compra de um lugar e vende no supermercado. Ou, enfim, compra uma roupa e vende a roupa, né? Ele está fazendo não é transporte, né? Mas vocês entenderam. Nesse caso também ele acaba entrando dentro da estrutura de custos da manufatura, porque ele vai envolver mais a compra de insumos, né, para poder, mesmo que esse insumo seja um produto pronto para vender, né? Então aí a mão de obra ela entra como auxiliar, mas ela não entra como o principal ali custo, vamos dizer assim, da estrutura. Eu tenho aqui um exemplo
eu tenho aqui um exemplo, eu vou deixar esse exemplo para depois, porque eu quero passar primeiro com vocês agora já são 9h20, quero passar com vocês primeiro pela planilha de cálculo do custo, tá? Da hora. E aí, esse aqui, só para falar com vocês, tá o link aqui nesse slide, eu vou mandar o slide para vocês, é o Tesouro Transparente, esse site. Esse é até a versão antiga do Tesouro, eu deixei aí, eu até gostava mais da versão antiga. Mas, assim, esse Tesouro Transparente, ele demonstra os custos do governo federal. Então, aqui, por esse site, você consegue saber, por exemplo, quanto que a UFMG gasta com custo, né? Quanto que... Agora não dá mais para saber as escolas. Antigamente eu mostrava na aula quanto cada escola, por exemplo, a escola de engenharia dentro da UFMG, a FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas, quanto que ela gasta com, enfim, né, com energia, com água, com gastos com copa, com café, dá para saber tudo aqui. Vou mostrar para vocês, assim, é legal se vocês verem, só assim, mais para vocês terem uma ideia. Eu deixei até aberto aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, gasto da UFMG. O UFMG aqui, ó. O UFMG com água, esgoto e energia elétrica. E vocês veem aqui no histórico, ó, que ao longo desse ano, os gastos, né, aqui, esses custos, na verdade, né, eles têm diminuído, tá vendo, ó? Era esperado também, né, que eles diminuíssem devido aí à pandemia, né, gente? Então, a gente consegue analisar aqui pelo gráfico, ó, que ele tem diminuído. A gente estava em 2.800.000 e passou para 1.200.000, né, com esse ensino à distância aí, ensino remoto que a gente está, né? Então, isso aqui é também para que vocês vejam o seguinte, não só por questão de curiosidade, né, mas vocês saberem também que existe essa informação pública, mas também para que vocês vejam um tipo de análise. Olha, você pega lá um custo que você sabe que você tem, por exemplo, pode ser energia, pode ser água, e analisa ao longo do tempo, esse custo, ele tem aumentado ou ele tem diminuído? Esse empreendimento que ficou parado durante a pandemia, quais os custos que foram alterados, né? Eu não precisei mais pagar aluguel, ou eu saí do aluguel, ou enfim, eu continuei pagando o aluguel. Enfim, é importante você analisar como esse custo tem se comportado em diferentes ocasiões. Então, aqui esse sisteminha, ele já faz o gráfico para você, mas seria interessante que você conseguisse olhar ali dentro dos seus custos, dos seus gastos, como ele tem se comportado ao longo do tempo. A gente vê muito o pessoal que tem, não sei se vocês repararam isso, o dólar esse ano subiu muito, né? Então, aí o que acontece? Até um certo ponto, o pessoal estava vendendo até, sei lá, maio, mais ou menos, o pessoal estava vendendo aquele estoque antigo, então estava com aquele custo. O custo que era de $1, sei lá, de R$4,50, R$4, sei lá. E aí, o pessoal começou a comprar, né, foi vendendo, começou a comprar um novo estoque para vender, aí os preços já deram um salto. Então, isso também é importante vocês verem. Quem trabalha principalmente aí com manufatura, que compra insumos, os seus insumos estão subindo, né, ao longo do tempo, e como que você tem feito para compensar essa diferença? Você está aumentando no preço final? Então, isso é importante. É importante você acompanhar esses custos, né? Na prática, quem trabalha com isso, quem está trabalhando ali na prática, já sabe se está aumentando ou não está. Mas é importante você saber a magnitude desse aumento, né? Ou dessa diminuição, para você ter ciência de como isso vai impactar. Então, primeiro passo, saber se isso está acontecendo em algum elemento de custo que seja importante lá no seu negócio, e aí saber a magnitude desse aumento. Ok? Se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode voltar nessa parte aqui. Tem algum comentário, gente? Que aí a gente já vai partir para a planilha. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Temos algum comentário? Daniela, eu acho melhor você focar aí e deixa mais para o final por causa do horário, né? Tá.
Então, vamos lá para a planilha, gente. Vocês podem, o link vocês estão vendo aí, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui no chat, que aí facilita também. Deixa eu ver aqui. Eu preparei essa planilha. Vocês vão abrindo aí também. Vocês podem baixar ela. Talvez vocês não vão conseguir alterar aqui os números online. Mas aí vocês vêm aqui do lado, ó, fazer download. E aí vocês alteram no computador de vocês mesmos. Qual que é a ideia dessa planilha? É que vocês tenham uma ideia, né, pelo menos assim, inicial, igual eu falei com vocês. Pode não estar tudo completinho, mas que vocês tenham uma ideia de qual é o valor da hora do trabalho de vocês. Então, primeiramente, que é essa primeira parte aqui, o método 1. O método 1, ele está considerando, para saber o valor da sua hora, com base na receita que você tem tido todo mês. Normalmente, a receita, a gente sabe, né? A gente sabe quanto a gente está recebendo todo mês. Normalmente, essa é a mais fácil da gente conseguir, a das informações. Então, você vai preencher aqui, ó. Qual foi a sua receita aí no mês de agosto, setembro, outubro, enfim, dos últimos 3 meses, julho, agosto, setembro. Você vai preencher aqui qual foi a receita, e aí você vai preencher quantas horas você trabalhou por dia e quantos dias você trabalhou por semana. E aí, automaticamente, ele já vai calcular aqui o valor da hora trabalhada. Pensando na teoria de custos, na teoria da contabilidade, esse não é o melhor método, né? Eu estou apresentando ele aqui, que é um método que você consegue saber com base nas receitas qual foi o valor da hora que você trabalhou. Isso quer dizer que você né, teve lucro, que é o objetivo da empresa? Não quer dizer. Mas já é o primeiro passo, como eu falei para vocês, é o primeiro passo para você saber o valor da hora que você tem cobrado. Agora, se esse valor da hora que você tem cobrado, ele é satisfatório, aí já é uma outra questão, né? Aí a gente tem os próximos passos aí. Então, o método 2, que ele é baseado, então ele já passa um pouquinho a mais, ele vai ser baseado, então, nos gastos mensais. Bom, aqui a gente já vai ter quais são os seus gastos fixos e quais são os gastos variáveis. Então, os gastos fixos, eu até coloquei água, né, aluguel, energia. Você vai colocar ali quais são os seus gastos que você tem conhecimento que são fixos. E quais os gastos variáveis, ou seja, aqueles gastos que são relacionados à produção. Então, quanto mais pessoas eu atender, né, na massoterapia, eu vou precisar de mais óleo essencial. Quanto mais pessoas eu atender no salão, eu vou precisar de mais máscara. Máscara para passar no cabelo, enfim, alguma coisa assim. Então, a gente tem que colocar aqui os gastos fixos e os variáveis, e as horas por dia. E ele vai calcular também automático aqui qual seria o valor da hora que você tem que cobrar para cobrir esses gastos que você está tendo. Então, perceba, relacionado à receita, a gente teve aqui nesse exemplo o custo da hora de R$ 7,59. E aqui a gente tem que o valor para cobrir o gasto é R$ 7,50. Então, ele teria aí um lucro de 0,09 centavos, no caso, por hora. Então, assim, é interessante a gente fazer essa análise para a gente ver, ó, da receita que a gente está tendo, o valor da hora está sendo essa, né? É uma forma, assim, geral de fazer, uma forma simples, que a gente começa a conseguir enxergar o negócio de uma outra forma, né? De uma análise mais gerencial. E aí a gente consegue já fazer uma primeira análise aqui a partir desses 2 números. Você pode utilizar, o ideal é que você não utilize apenas os gastos
para cobrir esse valor da hora aqui, que é para cobrir os gastos. É lógico que você cobrir o gasto é o primeiro objetivo, né? Você não vai ter prejuízo. Então, você está no 0 a 0. Um exemplo importante é que você tenha um pouco a mais. Então, você sabe que se você cobrar menos de 7,50, você vai estar em prejuízo. Se você cobrar um pouquinho a mais de 7,50, aí você já começa a ter um lucro. Isso de uma forma geral. Vamos lá para o método 3, que seria aqui o deles o mais completo. Você vai colocar quanto você gasta por mês para manter esse negócio, então seria aqui os custos, né, que a gente colocou aqui, esses custos aí para você levar esse negócio, né, que você conseguiu identificar, e aí quanto que você gostaria de que fosse a sua remuneração por mês. Dentro daquele exemplo até que teve a pergunta, né, que eu tenho que pagar uma dívida pessoal, né, e aí essa dívida é de, sei lá, R$500, enfim, por mês, a parcela, enfim, você vai colocar aqui. E aí, é importante que aqui você pense, eu quero prolabore, né, eu estou investindo, eu estou empreendendo, então eu tenho que me remunerar. Então, dentro da remuneração do empreendedor, você pode ter o salário, se a pessoa trabalha efetivamente ali na empresa, né, o salário dela, e aí muitas vezes a gente esquece disso, a gente vai tocando o negócio, aí fala assim, tá tendo um lucro de 2.000 por mês. Mas e quanto é o seu salário? Né? Porque o lucro é quando você tira já o seu salário. Então, você vai tirar o seu salário, aí você vai definir qual salário você gostaria, que seria, né, você vai ter que tirar do lucro o seu salário. E aí, o que sobrar depois de você tirar o seu salário é que vai ser o lucro da empresa. Pensando naquela ideia lá de separar a empresa do pessoal. Então, isso aí é uma coisa importante. A gente tem que lembrar que a gente tem que remunerar a gente também. Qual é o salário que eu estou tirando? E aí, depois que eu tiro o salário, o que fica de lucro? Né? Então, isso é importante também a gente saber. Bom, então aqui eu vou colocar aqui quanto que eu gostaria que fosse minha remuneração por mês. E aí, essa remuneração aqui é no sentido de lucro, né? Porque aqui você já estaria incluindo aqui dentro, aqui, ó, aqui o seu salário, né? Pensando que eu quero ganhar, sei lá, R$4.000 por mês, né? Qual que seria aí a parte que é a remuneração pelo meu trabalho, que eu estou realmente trabalhando ali no dia a dia, e qual que é o lucro, né? Então, você vai colocar aqui, ó, nesse aqui, na verdade aqui, né, gastos fixos, qual é o seu salário aí, que todo mês você vai ter de remuneração pela parte que você está trabalhando mesmo, e não é o lucro, é o seu trabalho. Então, você vai colocar aqui, que são esses gastos fixos, que todo mês você vai receber seu salário, ele vai estar aqui dentro. E aí, fora o meu salário, quanto que eu quero ter por mês? De lucro, aí é lucro, não é salário. Aí você vai colocar aqui. Isso aqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico. Vou falar um pouco mais para frente. Mas esse econômico, ele dá a ideia de que tem lucro, né? Que você vai separar. Você vai ganhar do que é o lucro da empresa. Então, a gente tem aqui, ó, considerando que eu quero ganhar R$2.000 por mês como lucro, e eu tenho um gasto de 1.200 na empresa, o valor, trabalhando 8 horas, 5 dias de semana, o valor da minha hora vai ser R$20. Então, pensa, o custo ali do dia a dia da empresa tá dando R$7,50. Aí, se eu cobrar R$7,50, eu vou ficar no 0 a 0, vou falar com vocês. Se eu cobrar R$20 o valor da hora, eu vou começar a ter aí o lucro de 2.000. Considerando as horas aí, né, trabalhadas. E aí, pensando aqui que a gente tem uma mercadoria, que a gente chama na contabilidade de pontos de equilíbrio. A gente tem aqui uma mercadoria, eu coloquei aqui o valor da mercadoria de R$6, né, poderia ser aí um brigadeiro, né, algum doce, alguma coisa assim nesse sentido. Eu precisaria vender 534 unidades para poder chegar no meu ponto de equilíbrio. Então, assim, para que eu consiga atingir essa meta aqui, ó, de R$2.000, com esse valor, eu precisaria de vender 534 brigadeiros, como é que seria o exemplo. Ok? Então, vocês baixem aí a planilha, comecem a preencher com o que vocês já sabem, né? A receita provavelmente vocês já sabem, vocês já começam a ter aqui uma ideia. E aí, dentro do possível, vão identificando quais são os gastos, as despesas aí que vocês têm no dia a dia, qual é a remuneração de vocês,
para vocês terem aqui esse método de custo, e aí a gente já consegue preencher também essa outra etapa aqui e saber. Agora, tem uma questão que o pessoal sempre me fala, né? Ah, Dani, mas assim, você está falando assim que eu vou ter que vender, né, 534 unidades, mas eu não tenho demanda para isso. Ok. Ou então, eu não tenho um produto só, eu trabalho com vários produtos, então o preço da mercadoria ele varia muito, às vezes é 2, às vezes é 7, enfim, eu tenho uma gama de produtos muito grande. Aí, existe uma análise na contabilidade que chama custo, volume e lucro. Eu vou apresentar a ideia para vocês, e aí dá para construir, né, uma coisa mais simples, mas dá para construir também essa ideia de ponto de equilíbrio, né? Você vai ter que saber anotar aí todo mês o que você vende, qual a quantidade que você vende, para você ter uma média mais ou menos de venda de cada tipo de produto, né? Às vezes você já até tem isso, porque para você comprar, para repor, no caso do bar, por exemplo, você já sabe mais ou menos quanto cerveja, quanto refrigerante você compra para repor. Então, com base nessa reposição, você também consegue já ter uma ideia, né, desse mix de produtos que você vende. E aí, se a gente não consegue alterar o preço, a gente tem que tentar alterar a quantidade. Se a gente não consegue alterar nem preço, nem quantidade, a gente tende a procurar alterar a margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? A gente vai falar disso agora. Que é aquela parcela que cada produto ele vai contribuir para o seu lucro final. Porque tem produtos que eles te dão um maior lucro, vamos pensar assim, que fica mais fácil. Então, tem um produto que eu vendo, sei lá, um hambúrguer específico, apesar, né, dele, enfim, ele ser o mais barato, pode acontecer, ele me dá um retorno maior. Por exemplo, é um misto, vamos supor, o misto é R$12, e o hambúrguer x-salada, sei lá, é R$15. Provavelmente, o misto, apesar de mais barato, ele vai ter uma margem de contribuição maior, ou seja, ele vai ter um lucro embutido nele maior do que o hambúrguer, porque o hambúrguer já tem carne, a carne está cara, né, o hambúrguer já tem um molho especial que é feito na casa, que a pessoa demora um pouquinho para fazer, tem que ter uma pessoa para fazer, e o misto não, o misto é 2 fatias lá de queijo, 2 fatias de presunto, na misteira e acabou. Então, a gente tem que identificar também no nosso negócio quais são os produtos que têm a maior margem de contribuição, ou seja, quais são os produtos que eu gasto menos para produzir e que a diferença entre o gasto e o que eu vou ganhar é maior. Porque às vezes a gente, no caso aqui do sanduíche, a gente tem um lanche que a gente gosta mais, que a gente acha que assim, ele é um sucesso, né? Assim, é o carro-chefe, a gente chama, só que esse carro-chefe, ele não é o produto que tem o maior lucro para você, né? Para a empresa. Então, às vezes, você fica focado naquele produto que está, né, que tá vendendo mais, ou que é o mais gostoso, que, enfim, no caso da massagem, a Quick Massage, né, que o pessoal gosta, mas que é mais em conta, o pessoal consegue comprar mais, mas a Quick Massage, será que, pode ser que a Quick Massage seja que tem a maior margem de contribuição, ou uma outra massagem, né, que eu não sei o tipo, mas uma outra massagem poderia ter uma maior margem de contribuição. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Dentro do que eu estou produzindo, eu consigo oferecer também um produto que tem uma maior margem de contribuição? Então, se eu não consigo alterar a minha demanda, né, porque a demanda ela tem uma elasticidade máxima, não consigo aumentar a demanda. Então, ou seja, eu não consigo que as pessoas comprem mais. Eu não consigo alterar o preço, né, porque as pessoas elas estão acostumadas a pagar esse valor e não topam pagar mais do que isso. Então, eu vou ter que pensar nessa margem de contribuição. Eu consigo diminuir os custos de alguma forma? Eu consigo fazer com que mesmo um produto que eu venda, que tem uma menor margem de contribuição, mas eu venda um outro produto que tem uma maior margem de contribuição, mesmo que eu venda esse produto em menor quantidade, isso vai ser bom para mim? Então, assim, a gente tem que começar a pensar. Eu tenho que ter um produto que tem uma boa margem de contribuição. E você tem que saber qual produto é esse.
Qual produto me dá uma maior margem de vender, um maior lucrinho ali por produto, o maior lucro por produto, qual é esse produto? Então, eu estou focando em vender um produto, esse produto é o que tem a maior margem de contribuição? Se sim, se não, você conseguiria fazer uma promoção para incluir aquele produto que tem a maior margem de contribuição junto com o outro que não tem a margem de contribuição tão boa? Então, aí você tem que começar a fazer essas análises. Tem empresas que o carro-chefe deles são produtos que dão até prejuízo. Parece estranho, mas esses produtos, eles são chamarizes, né, que o pessoal chama. É aquele produto que chama a galera, chama o público. Só que chega lá, ele tem outros produtos que têm uma maior margem de contribuição. E é nesses produtos que ele ganha o dinheiro efetivamente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês disso. Na prática, às vezes a gente não acredita que isso acontece, mas isso acontece. Então, você tem que pensar nisso. O produto que eu mais estou focando na venda, na divulgação, é o que eu tenho maior margem de contribuição? Pode ser o que você mais vende, e não tem problema. Mesmo que ele não tenha maior margem de contribuição. Mas você consegue fazer a inserção desse outro produto? Então, aí é uma coisa a se pensar. Esse outro produto que tem a maior margem. Então, aqui, falando existe uma fórmula, né, para calcular isso, da margem de contribuição, seria aí o preço de venda menos os custos e as despesas, que a gente já falou. Então, aí você vai ver de cada produto. Então, você teria como identificar o preço de venda de uma massagem, por exemplo. Um sanduíche, a pessoa com fome, né? O preço da massagem, por exemplo. O preço de venda de uma massagem, o custo variável unitário, ou seja, eu gasto papel, aquele papel filme ou papel para colocar em cima, tem a mão de obra, que a pessoa, no caso aqui que é uma prestação de serviço, o principal vai ser a mão de obra. O que é a mão de obra? Vai ser a hora da pessoa, ela gasta 1 hora para fazer a massagem, a hora dela custa R$20 para ela ter lucro, como foi aquele exemplo lá, a gente já calculou. Então, aí vai ser o custo desses materiais que ela usa na massagem, aí não sei se usa um óleo, enfim, o que usa, mas a questão da mão de obra da pessoa, e você vai fazer esse custo. Qual que é a margem de contribuição? A margem de contribuição desse produto é tal. A mesma coisa dá para você fazer para se você for vender um refrigerante, uma cerveja, enfim, todas essas coisas, tá? Se tiver dúvida, pode mandar aí. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou passar, um exemplo, né, assim, mais para evidenciar o que a gente falou. Existe esse gráfico também, que ele vai mostrar que existe um ponto de equilíbrio, que é isso que eu falei com vocês. Você tem que vender uma certa quantidade de produtos para que você tenha um lucro. É importante você saber disso para que você corra atrás da sua meta, né? O pessoal fala, você tem que cumprir uma meta. Mas de onde que vem essa meta, né? Assim, em muitos casos, essa meta pode ser aleatória. Mas existe um porquê existir essa meta. Por quê? Porque você consegue achar um ponto de equilíbrio. Então, se você tiver conhecimento desse ponto de equilíbrio, você sabe que a meta é para cumprir o lucro, no caso do exemplo ali, por exemplo, de R$2.000. Para cumprir o lucro de R$2.000, você tem essa meta. Beleza? Aí aqui tem um exemplo também do ponto de equilíbrio. A análise do custo-volume lucro, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essas opções, né? A gente tem a margem de contribuição unitária vezes volume de vendas, né? Que seria aí como você calcular o seu maior lucro. Temos aí o preço, as variáveis. Preço de venda, a gente falou o volume, né, que você às vezes não consegue alterar, os custos e despesas variáveis e fixos, e aí você consegue chegar aí nessa informação da margem de contribuição. Por exemplo, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse exemplo é de um trabalho, acho que é uma dissertação, eu acho, da autora Daniela, Natália. Sim. Daniela, só um momento, falta 15 minutos, viu? Tá, não, eu tô 15 minutos. Estou acompanhuma aqui. Ok. Essa questão do exemplo, gente, aqui, ó, do custo, volume e lucro. Essa é uma empresa, né? É uma empresa de cartonagem, vocês estão vendo aí, né, na tela. Então, a Natália, ela fez essa análise de custo, volume e lucro. Então, aqui, ó, nessa coluna, quantidade vendida no período, tá vendo? A gente tem aqui os materiais que foram vendidos, eu até marquei aí. A gente tem esse Tagblas, 2.500 unidades.
e a gente tem esse toque final aí, 50 por 50, 2.000 unidades. Quer dizer, eles, em termos de unidades, né, eles estão mais ou menos aí na mesma quantidade, sendo que um tem uma margem de contribuição quase 3 vezes, né, o Tagblus tem uma margem de contribuição maior do que esse toque final. Então, assim, a gente vê que pela quantidade, como a gente estava falando, a gente pode, às vezes, ter um produto que vende igual, mas ele contribui muito mais para o lucro do que o outro. E aí, mais para baixo, a gente tem esse Maxi Pack, que foram vendidas, por exemplo, 959 unidades, ou seja, metade da unidade de cima, e olha a contribuição dele para o lucro. 2.500, muito acima, né, dos 114 e dos 321. Então, a gente tem que ver o seguinte, não é só a quantidade que importa, né, não é só o carro-chefe mesmo que importa, a quantidade que eu estou vendendo. Você pode vender muitos, né, muitos produtos. Na verdade, esse aqui do 114 parece que é até negativo, né, é menos 114, tem um prejuízo. Então, você pode até vender uma quantidade muito, muito grande, mas não necessariamente esse produto que te dá maior lucro. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Eu tenho aqui um exemplo de custos, vocês podem olhar depois também, que é a questão do carro, né, aqui seria melhor manter um carro ou utilizar aplicativos de mobilidade urbana. Tem uma calculadora, deixa eu ver se eu consigo até mandar o link no chat, que depois vocês olhem. Vocês conseguem calcular isso. Então, às vezes, estou passando aqui, às vezes a gente fica com essa ideia de que, né, ter um carro, o aplicativo, isso é uma conversa que sempre tem, para vocês analisarem os custos. Então, estão aí exemplos de custos, valor do automóvel, depreciação, IPVA, estacionamento, isso tudo influencia nos custos. E aí você consegue analisar, por exemplo, se é melhor você andar só de aplicativo, né, ou manter um carro. E aí a gente vai passar agora, gente, para a área da... eu tô com ele salvo aqui, deixa eu mandar para vocês. Para a área da análise financeira. A análise financeira, eu queria mesmo passar com vocês, assim, a gente já falou, né, na verdade, assim, a parte teórica, né, dessa parte financeira, e aí seria mais mesmo uma análise daquilo que a gente já falou, né, vamos dizer assim. A gente já falou aqui do ativo, do passivo, que seria aquela ideia, né, dos bens e direitos que a gente tem, para a gente tentar identificar isso, a questão das receitas e as despesas aí, e para a gente ter no final o resultado, o líquido do exercício, né, que estaria aqui embaixo, é uma coisa da DRE que vocês teriam que pensar. As notas explicativas, aqui eu estou apresentando as notas da Natura, só para vocês verem que existe essa parte da contabilidade que você explica o que está acontecendo ali no negócio, né, de forma geral. Aqui a gente tem a ideia do plano financeiro, que é para quem está montando um negócio, isso é muito importante, então você pensar nesses itens, né, ponto de equilíbrio, lucratividade, estimativa de faturamento mensal, estimativa de investimentos fixos. A gente teve um colega que deu um exemplo, que investiu muito, né, para iniciar uma empresa. Então, se você estiver iniciando, você tem que fazer essa análise, então, máquinas, móveis, veículos, o que você tem que comprar, né, e de que forma eu vou fazer essa compra, né, qual seria a melhor forma para fazer essa compra também. Qual o capital inicial necessário para você fazer o estoque, por exemplo, caixa, para você fazer o capital de giro. Então, é importante você pensar nisso também. Investimentos pré-operacionais, eu tenho que fazer obra, né, eu vou fazer na minha casa um ateliê, então, ou eu vou fazer um home office, né, que a gente está fazendo agora, para fazer as ilustrações e tal, eu vou precisar de uma mesa iluminadora, eu vou precisar de alguma coisa especial. Então, esses investimentos, né, que são coisas que... O que você tem que fazer? Então, isso aqui vai ficar mais para quem já está aí pensando em fazer um negócio. Para quem já tem, acaba que já passou por essa parte, né? Vi meu faturamento subir, esse é um exemplo da uma youtuber, da Anne Nossi, vi meu faturamento subir 100%. Ela falou que a crise beneficia, isso lá em 2015. Aí, gente, o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a isso. O faturamento não é o mais importante. Se o nosso faturamento está aumentando e o nosso custo ele está aumentando mais do que o faturamento, isso aí pode ser um problema no futuro.
Então, vamos olhar para o faturamento, com certeza, mas vamos olhar também para o custo. Nosso custo está aumentando muito, né? Porque isso aí pode ser um problema no futuro. Aquela questão dos custos fixos, variáveis, que a gente já comentou, os custos com impostos, com a comercialização, aí, com a regularização também, que a gente tem que estimar, custos relacionados à mão de obra, salário, encargos sociais, FGTS, 13º. Aqui a questão das obras, se a gente vai precisar de maquinário, equipamento, veículo. E aí, alguns exemplos aqui de gastos também que ficam aí para vocês. Aí, quem está fazendo ainda teoricamente, ou quem já está na prática, pode pegar aqui nesse slide como exemplo de custos, e aí tentar já ir listando aí quais são esses custos, quais seriam os valores de cada um deles. Bom, então aí, ponto de equilíbrio, você conhece seus custos, a gente já falou um pouco, né, sobre o ponto de equilíbrio lá na planilha. A análise financeira, então, a capacidade de liquidez, né, a situação financeira, ou seja, se você está tendo aí, está sobrando, né, esse dinheiro, né, assim, de uma forma mais simples, né, você está tendo dinheiro no final do mês, ou você está mais devendo do que, né, tendo esse recurso. A sua estrutura patrimonial. Sócio, Melina, que é o negócio que vai te dar a outra visão, entendeu? O negócio Eu não quero ter visão de nada, não. Bom, então a análise financeira, aí a gente tem a possibilidade de analisar os balanços aí, quando vocês conseguirem fazer na horizontal ou na vertical, né, que seria essa análise de um ano para o outro. O ativo, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Né? O nosso passivo, ao longo dos anos, a nossa dívida, ela está aumentando ou ela está diminuindo? E aí, uma outra opção também, aqui eu faço o cálculo, vou deixar para vocês, a gente tem também a analisar no nosso balanço patrimonial, na nossa empresa, o ativo, no caso, ele é a maior parte, né, do que a gente tem do ativo circulante ou do ativo não circulante. A maior parte daqui do meu balanço, dos meus bens, eles são, por exemplo, imóveis, ou a maior é estoque. Estoque costuma ter muito problema, né, porque você tem que armazenar o estoque, tem que cuidar da segurança, tem que cuidar para ele, se ele é perecível, né, se ele tem que ficar em condições na geladeira, alguma coisa nesse sentido. Então, para a gente analisar qual que é a nossa estrutura mesmo, qual que é a participação aí de cada item dentro do da nossa empresa. Então, aqui, o cálculo agora de alguns índices é uma questão mais técnica, que acaba que fica mais para frente, quando a gente já conseguiu identificar, né, essas informações contábeis, né, elas já estão registradas e tudo. A questão da análise de cenários, você vai analisar, por exemplo, agora na época de pandemia, quando voltar, né, tudo ao normal, como vai ser, né, os custos vão estar maiores, os custos vão estar menores, as vendas vão estar maiores, vão estar menores, então você já começa a planejar essa volta com essa análise aí de cenário. Cenário provável, cenário pessimista, cenário otimista. Bom, aqui é uma ideia aqui que o pessoal chama de flow, né? Você tem que descobrir, interpretar, ter essa ideia do negócio, amadurecer isso mesmo que isso já esteja acontecendo, experimentar na prática como isso acontece e aí evoluir, né? Então, aquela ideia do é preferível o feito do que o perfeito, né? Vocês têm que começar a fazer para evoluir, para melhorar, né, sempre. Então, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Essa é a ideia também, de a gente fazer um controle, mesmo que ele seja pequeno, um controle, e depois melhorar esse controle aí para o futuro, né, para a evolução. Então, o que eu devo acompanhar e qual o melhor indicador? O que você deve acompanhar... Oi. Estamos já nos finalmente, faltam só 3 minutos e tem algumas perguntas. Sim. Que você... Pode passar as perguntas. As perguntas, minha internet caiu, mas eu anotei a pergunta. Sim. Como calcular o custo de depreciação de equipamento? Uhum. Como calcular a depreciação de equipamento? Essa é uma delas, e tem outra aqui. Você pode
que você vai fazer? Pode falar. Não, pode falar. Uhum. Né, então, a pergunta tinha sido como calcular a depreciação de equipamento. Ok. Como saber calcular. Uhum. E qual que é a outra? A outra está aqui no chat, né? No caso de limpeza de pele ou massagem, eu preciso saber exatamente a quantidade de produto que gasto para cada pessoa? Uhum, tá, quantidade de produto. Tá bom. Da depreciação, normalmente a gente utiliza a tabela da receita. Então, aí, dependendo do tipo de equipamento que você está falando, por exemplo, se for um computador, ele já tem lá uma porcentagem da depreciação anual que a receita aceita. Normalmente, a gente utiliza esse da receita porque se ele for lançado na contabilidade mesmo, lá no balanço, ele já fica como oficial. Então, por exemplo, vamos supor que lá na tabela da receita, eu posso procurar a tabela e mandar para a Gisele, ela manda para você. Já fala que para o carro, por exemplo, 8%, ou para prédio, 2% ao ano, ou para impressora, 3%, enfim. E aí, você pode utilizar esse percentual como uma base para saber qual o valor. Então, todo ano, você vai diminuir 8% do valor original, a cada ano de uso. Então, seria essa conta. Esse percentual normalmente é o mais difícil de se saber, esse percentual a gente utiliza essa base lá da receita, que aí já fica como oficial, vamos dizer assim, para o fisco, se você precisar apresentar isso no balanço, porque a depreciação, ela entra como despesa. Como ela entra como uma despesa, ela diminui a base do lucro. Quando ela diminui a base do lucro, automaticamente diminui a quantidade de imposto que você vai pagar. Então, nesse caso, se você for lançar isso oficialmente, é importante que você siga essa planilha lá da Receita, essa base da Receita, porque ela vai ser considerada como correta para você fazer a depreciação. Quanto à limpeza de pele, a quantidade de produto, você pode fazer o seguinte: você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas você atende. Aquele produto, ele dura para atender quantas pessoas, né? Ou então, quantos meses, né? Então, seria isso. Você, por exemplo, há um shampoo lá, custa R$200, um shampoo específico. Aí eu consigo atender 10 sessões, então você vai dividir 200 por 10. Então, você tem mais ou menos essa ideia da durabilidade também do produto. Você vai ter essa ideia a partir aí do seu atendimento, né? Da sua reposição. Então, se você não tem assim de cabeça, você olha, qual foi a data que eu comprei lá no meu fornecedor isso, e quanto tempo depois eu comprei de novo. Então, aí você vai ter uma ideia de quanto em quanto tempo você compra, você pode dividir por mês, seria assim, o mais grotesco, vamos dizer assim, mas já é um começo. Se você não tiver essa ideia de quantas pessoas você atendeu todo mês, né, para esse tipo de serviço, você faz, então, por mês, tá? Por mês, eu gasto de shampoo esse valor, mesmo que seja uma média, mas já é um começo, ok? 10:01, aí a mensagem final: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder, né? E o maior de todos os erros é não fazer nada só porque se pode fazer pouco. Então, mesmo que a gente comece fazendo uma coisa que aparece meio grosseira assim no começo, mas a gente tem que começar de algum lugar, gente. É isso. Aqui alguns Muito canais. bom, Daniela. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. A gente está em cima do tempo mesmo, né? Eu queria pedir ao pessoal para poder responder a chamada, tá? A listinha de presença. E muito obrigada, Daniela, tá bom? Tá certo. O professor quer falar alguma coisa. E não esquece de expor o material para nós depois, para a gente olhar com mais detalhes, tá bom? Eu vou te